A gente não pode abrir mão da presença das crianças nos espaços públicos da internet. A gente não pode abrir mão da presença delas. Elas precisam, de fato, ter essa garantia. E, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão da segurança delas, da proteção delas. As crianças e adolescentes de hoje não estão passivamente consumindo conteúdo na internet. Elas estão tomando as rédeas, criando, inovando e ocupando espaços que a gente jamais imaginaria. Mas será que isso é realmente algo positivo? E o conceito de infância mudou? Para a nossa convidada do Entre Mídias, a resposta não é tão simples. E você descobre agora. Meu nome é Renata Tomás, eu sou jornalista de formação e atualmente sou professora adjunta na Escola de Comunicação, Mídia e Informação na Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura e pesquiso a relação das crianças com as mídias, mais especificamente as infâncias no contexto digital. Estou sempre muito interessada em entender as culturas digitais na perspectiva das crianças e também hoje, um pouco mais detidamente, a governança da internet e como essas políticas afetam a experiência dos primeiros anos de vida. O conceito de infância mudou? O conceito de infância, a gente pode dizer que ele se expandiu, que ele se reconfigurou. Porque a infância não é uma etapa fixa da vida. A infância é uma construção, uma categoria social. Nesse sentido, cada contexto vai pensar, imaginar, elaborar como essa experiência dos primeiros anos da vida vão ser. Então, nos últimos anos, essa experiência foi afetada por uma série de mudanças. Essa experiência foi afetada pela globalização nas últimas décadas, essa experiência foi afetada pela revolução digital nos últimos anos. Então, nesse sentido, o modo como a gente imagina como é ser e estar criança no mundo mudou, se reconfigurou com certeza. Você fala isso, né, que a infância, alguns anos atrás, ela era institucionalizada. Que institucionalização era essa? Bom, a infância moderna, né, que é essa infância mais hegemônica, a gente pode dizer, ela acontece e ela é construída a partir da institucionalização das crianças. Quer dizer, as crianças viviam nas sociedades pré-modernas misturadas com os adultos, né? Não existia essa ideia de um universo infantil. E essa institucionalização, ela acontece em dois espaços específicos. O espaço doméstico, a casa, né? A criança é remanejada ao longo de 2, 3 séculos para dentro da casa, para o cuidado da mãe, da mulher, e também da escola, onde ela vai ser formada, onde ela vai ser civilizada, né? Onde esse cidadão, esse sujeito civilizado vai ser constituído. Bom, a gente concebeu isso como modelo de formação de uma criança, de um indivíduo, como modelo de socialização. Quando a internet doméstica chega, né, nas casas, sobretudo no norte global, nos Estados Unidos, né, no final dos anos 90, a criança continua institucionalizada, ela continua prioritariamente nesses espaços, na casa e na escola. Mas quando ela começa a ter acesso aí, no início do século XXI, aos meios digitais, né, e ela começa a produzir imagens também, ela começa a não só ver o mundo como ela via na televisão, mas ela começa também a narrar o mundo, ela começa a mostrar o mundo dela, a criança, ela passa a ser mais vista na sociedade. A gente começa a ver mais. E isso, de alguma forma, causa um certo estranhamento na gente, né? A gente estava acostumada a ver a criança no parquinho, na escola, com a família, e a gente começa a ver um monte de vídeo de criança mostrando carro, mostrando maquiagem, mostrando roupa, mostrando viagem, mostrando seu dia a dia, fazendo tour. A gente começa a ver a criança em espaços que a gente não está acostumado. E isso impacta o nosso imaginário. Causa um certo estranhamento, como se ela estivesse fora do lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, começa a ensinar a gente a construir novos imaginários. E esses novos imaginários é que vão afetar a nossa compreensão do que é infância. A gente começa a pensar também em outras necessidades, em outras urgências, em outros problemas também relacionados às crianças. O conceito de mídia muda
nos últimos 20 anos? Eu acho que o conceito de mídia se ampliou para a gente, porque a gente não deixou de considerar a televisão, o rádio, o jornal, a gente não deixou de considerar, mas a gente passou a incluir nesse nome, nesse conceito, outros dispositivos. Então, o conceito de mídia, ele se digitalizou. Então, a gente consegue ver isso em outros dispositivos, em outros equipamentos. E para criança e adolescente, essa mudança foi sentida de uma forma mais intensa ou não? Essa mudança, né, no conceito de mídia foi sentida por crianças e adolescentes, com certeza, de uma forma muito mais intensa. Para alguns, eu diria que a mudança em si não foi sentida, porque elas já nasceram nesse mundo, né? Talvez para os mais velhos ou para crianças e adolescentes que vivam em contextos fora de centros urbanos, e esses talvez sintam mais a diferença. Mas os que já foram criados em grandes centros urbanos já cresceram, na verdade, o que a gente chamaria dos nativos digitais, né? Um termo, inclusive, que eu considero meio problemático, né? Mas a gente pode até falar disso depois. As crianças, elas tiveram acesso, né? Nos últimos 20 anos, elas passaram a ter acesso não só ao computador, mas principalmente ao celular. Então, o celular, ele se tornou essa mídia principal no dia a dia, porque ele comporta texto, ele comporta áudio, ele comporta vídeo, né? Ele reúne essas diferentes linguagens. E isso faz com que o celular seja o principal meio de acesso à internet e à informação e ao entretenimento por parte dessas novas gerações. Já que você tocou nesse assunto, nativos digitais. O que são, qual é o conceito e por que você não concorda tanto? Esse termo nativos digitais, quando ele é criado de uma forma adequada, no sentido de pensar as crianças que se desenvolveram, se socializaram no ambiente digitalizado. Contudo, quando a gente fala de nativo, a gente está fazendo referência a um certo domínio. Quando a gente fala um nativo de inglês, um nativo de espanhol, a gente está falando de alguém que domina aquela língua, domina aquela linguagem. E quando hoje, passados alguns anos, a gente olha para as crianças e adolescentes, a gente vê que falta muito para eles dominarem essa linguagem digital. Eles podem configurar uma conta do celular para a avó, eles podem apertar muito bem alguns botões, mas o entendimento do funcionamento do ecossistema digital, ter uma compreensão crítica daquilo, dominar essas linguagens digitais, isso a gente vai precisar ainda de muita educação digital, de muita educação midiática. Então, eu diria que eles são insiders, né? Eles estão nesse meio, mas nativo ainda falta um bocado. Você acha que o conteúdo para eles mudou com o advento das mídias digitais? A produção de conteúdo para crianças e adolescentes com a revolução digital, com o advento digital, com certeza mudou, enfim, em vários aspectos. Mas eu destacaria o fato de que o acesso que as crianças têm a esse universo de conteúdo, de linguagens, de atores sociais, de práticas, enfim, tudo isso aumentou demais o repertório das crianças, né? Elas passaram a acessar um universo muito mais amplo. E isso também trouxe um universo mais amplo de interlocutores. As crianças não só passaram a ver muito mais coisa, como elas passaram a falar com muito mais atores. Elas têm muito mais interlocução. E isso faz com que quem produz conteúdo voltado para as crianças também tenha que ampliar e complexificar esse conteúdo. Por quê? Porque elas operam mais termos, né? Elas operam, de fato, mais informação. O surgimento das plataformas digitais influenciou na produção desse conteúdo? As plataformas digitais, principalmente, elas influenciaram a produção de conteúdo para as crianças a partir do seu modelo de negócio. Ou mais, não só do seu modelo de negócio, mas das suas políticas de uso. Então, se você tem,
por exemplo, no YouTube, que é uma plataforma que atrai bastante crianças, que tem um público infantil grande e crescente. Tem um modelo de negócio que é baseado em dados. Então, essas plataformas elas se estruturam por meio de dados. Esses dados vão definir visualizações, recomendações, quem tem mais espaço, quem tem menos espaços. Então, se uma plataforma, por meio da sua engenharia algorítmica, define que conteúdo X vai ter mais visibilidade que conteúdo Y, isso afeta a produção de conteúdo. Porque os criadores vão se basear nessa equação para definirem as temáticas, os enquadres, aquilo que vai ser feito. Por outro lado, as plataformas também têm as suas políticas de uso. Quer dizer, esses usos que todo mundo faz, inicialmente, né, com um discurso muito amplo de liberdade, mostrou que não é bem assim. Mostrou que a internet não pode ser esse lugar que todo mundo fala, diz o que quer, o que pensa. Então, isso obrigou as plataformas a criarem as diretrizes de uso, as diretrizes de comunidade, os termos de uso, ou seja, as suas políticas, a sua governança. Tudo isso é conformado em políticas, e essas políticas definem o que você pode e o que você não pode fazer na plataforma. Então, essas políticas também vão afetar a criação de conteúdo. Eu diria que esses dois aspectos são fundamentais na definição do que vai ser dito, do que vai ser mostrado, do que vai ser valorizado nesses ambientes. E isso vai ser seguido por quem produz conteúdo de modo geral, mas também de modo específico para quem produz conteúdo infantil. Pensando agora nas crianças, como é que você vê essa transição das crianças como espectadoras para produtoras de conteúdo? Esse movimento das crianças espectadoras de conteúdo, consumidoras, para a condição de crianças que também produzem conteúdo, a gente hoje tem um pouco mais de percepção. Mas, a bem da verdade, as crianças na sua prática, na sua dinâmica, elas sempre estão lendo o mundo e produzindo visões de mundo. Elas estão sempre lendo o mundo e escrevendo o mundo. Contudo, com essa revolução digital, elas passaram a ter acesso a dispositivos, ferramentas, meios de produção que as permitem expressar isso em produtos. Então, elas passaram a ser vistas como produtoras de conteúdo também. Então, a bem da verdade, esse movimento sempre existiu. E agora ele está mais explícito para a gente. E essa possibilidade de as crianças também produzirem conteúdo, publicarem, circularem, indicarem, né, fazerem esse movimento, deu a elas uma outra posição social. Né, deu a elas mais relevância social. Elas, por meio disso, conseguiram criar redes. Né? Então, se uma criança tem, por exemplo, um canal, ela tem ali uma série de outras crianças, né, de pares, que assinam, que seguem, que acompanham e que criam uma certa comunidade. Então, elas passam a ter uma rede. Tem crianças que têm uma rede de, 500, tem crianças que têm uma rede de 5 milhões. 12 milhões de seguidores naquele canal. Isso dá relevância, isso atrai mais interlocutores para as crianças, isso traz anunciantes, patrocínios, isso dá a elas também capital. Então, e esse movimento aponta para um certo protagonismo, né? Um tipo de protagonismo que elas constroem e alcançam a partir dessas práticas. Você acredita no empoderamento real ou apenas isso traduz a uma lógica já existente? Traduz um tipo de protagonismo, mas não todo e qualquer protagonismo. E para quem? Então, quem é a criança que alcança esse lugar de notabilidade e relevância? É a criança que consegue mobilizar volume, quantidade e dinheiro. Então, e fama, consequentemente. Nesse sentido, é a criança que reproduz valores prementes e altamente divulgados e esperados nesse contexto socioeconômico que a gente tem. Então, é uma criança que, de alguma forma, traduz esses valores neoliberais que a gente tem.
O que não significa que um outro tipo de protagonismo não seja possível, mas esse é de fato premente. Quando a gente vai olhar para o transbordamento desse ambiente, nas mídias noticiosas, por exemplo, a gente vai ver que a criança que tem esse espaço, que tem fala, que é entrevistada, é essa criança que atingiu milhões de seguidores, que comprou um carro, que tem uma poupança capaz, né, de comprar um apartamento caro. É essa criança que acaba ganhando notabilidade. Contudo, a gente vai ver que esse movimento faz com que outras crianças, ou as demais crianças que não atingiram esse lugar, por exemplo, se vejam de outra forma, se imaginem de outra forma e queiram expressar esse lugar e queiram emitir a sua opinião, a sua visão de mundo e cobrem esse lugar, essa plataforma social, digamos assim. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma etnografia e eu conversei com as crianças. E aí, boa parte delas diziam que queriam ter um canal, por exemplo, para ficarem famosas, para ficarem conhecidas. Outras diziam que queriam para ficar rica. Mas outras falavam assim: eu queria dizer para as pessoas o que eu penso. Eu queria que as pessoas soubessem a minha opinião. Então, de alguma forma também, essa mudança cultural deu às crianças a sensação de que elas deveriam ter um lugar para se expressar. Elas deveriam ter um lugar para dar a conhecer ao mundo aquilo que elas pensam e como elas estão compreendendo os seus processos. E nisso eu concordo muito com elas. Falta muito espaço para as crianças interpretarem, né, ou pelo menos comunicarem o modo como elas estão interpretando as dinâmicas sociais e o modo como elas veem o mundo. Existe espaço para isso? Para o regionalismo, para a diversidade, para a inclusão, para a diferença de gêneros? Existe espaço? Existe. Mas que espaço é esse? Acho que essa é a questão, né? É possível levar para o ambiente digital, para essas novas mídias, sejam elas focadas no audiovisual, sejam elas focadas em áudio, em texto, existe espaço? Existe, né? A internet e as tecnologias digitais são múltiplas, né? É quase que infinito que a gente pode produzir ali. Então existe a possibilidade. Então, esse espaço do possível existe. Entretanto, existe uma grande dificuldade em ter visibilidade nesse espaço. Essa é a grande questão. Por quê? É muita gente produzindo muita coisa. Todo dia, cada minuto, um volume enorme de conteúdo é disponibilizado nesses ambientes. E fica na mão das plataformas, fica na mão dessas estruturas a equação que vai definir o que vai ser visto, o que vai ser visibilizado. E esse é o grande desafio. Não é chegar a esse espaço, mas é concorrer nesse espaço com esse número infinito de produtores de conteúdo. A gente tem falado de uma infodemia, né? Quer dizer, que é uma epidemia de informação, é um volume muito grande de conteúdo. Então, o nosso desafio hoje é um desafio muito curador, né? Como é que a gente vai curar esse conteúdo de modo que as sociedades contemporâneas consigam visibilizar no ambiente digital essa diversidade de indivíduos, de sujeitos, de práticas, de culturas, de dinâmicas sociais, de relações. Então, a tendência, de fato, é que as plataformas organizem essa visibilidade. E quais são os critérios para isso? Quais são os critérios de visibilidade? Esse é o nosso maior desafio. Nesse aspecto, o espaço fica bem reduzido. De que maneira eles estão ocupando esse espaço nessa briga com o algoritmo? Como é que a gente pode criar formas de as crianças, de fato, participarem desse ambiente? Se a gente entende que esse é um ambiente social hoje, né? Esse é um ambiente público. Essa é a esfera pública que a gente tem hoje. E a gente entende, socialmente falando, que
é fundamental participar da esfera pública para que as suas demandas, para que as suas necessidades sejam reconhecidas pela sociedade, consideradas e atendidas. A gente vem de uma compreensão de infância em que elas são representadas, sobretudo por suas famílias, no espaço público. Então, são as famílias que levam essas demandas. Mas as crianças têm, e os adolescentes têm demonstrado já faz algum tempo, que eles também precisam traduzir essas demandas, que eles também precisam expressar essas demandas e não apenas serem representados nisso. E a internet trouxe essa possibilidade, essa presença. Mas junto com esse exercício de participação, e ele tem acontecido, as crianças têm ocupado esse espaço, esse exercício de participação ele está se chocando com outro direito que as crianças têm, o de proteção. Então, ao mesmo tempo que a criança está ali exercendo o seu direito de participação, ela está sofrendo uma série de violações, que podem ser, por exemplo, uma exploração comercial, as crianças sendo assediadas não só para comprarem, para consumirem, ferindo, inclusive, uma compreensão brasileira de que a comunicação mercadológica voltada para a criança é abusiva, baseado na resolução 63 do CONANDA, mas também exploradas comercialmente, sendo assediadas para serem intermediárias comerciais, vendendo, promovendo, divulgando marcas, produtos, etc. Tem também uma exploração do trabalho infantil, crianças passando horas e horas ali gravando, editando, pensando, discutindo roteiro. Tem também questões ligadas à privacidade. Então, crianças expostas, às vezes a criança aparece com a roupa da escola, você vê onde a criança mora, né? São dados muito caros, né? E que preservam e que as protegem. Então, como sociedade, a gente precisa equacionar esses dois direitos, né? Não é nem esconder a criança, porque a gente já viu que elas precisam de espaço, elas precisam de liberdade de expressão, para dizerem ao mundo quais são suas necessidades, quais são seus anseios, mas elas precisam de cerca, né? E é essa equação que precisa ser dada não só sobre a família. Então, a tendência é colocar sobre a família, em certa medida, sobre a escola, essa responsabilidade de mediar, educar, alertar, supervisionar, mas isso deveria ser uma responsabilidade de toda a sociedade. Né? O artigo 227 da Constituição Brasileira diz que é dever do Estado, da família e da sociedade garantir prioridade absoluta em todas as necessidades das crianças e dos adolescentes. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma necessidade muito mais ampla. A gente precisa expandir esse tipo de discussão e a responsabilidade para a garantia efetiva dos direitos de crianças e adolescentes para outras esferas. Então, em casa, na escola, nas plataformas, eles precisam discutir isso, eles precisam pensar isso, eles precisam trazer essa problemática, mas também em outros espaços sociais, para que as políticas públicas possam ser feitas e garantir esse movimento e essa inserção. Dito isso, né, eu acredito que a gente não pode abrir mão da presença das crianças nos espaços públicos da internet. A gente não pode abrir mão da presença delas. Elas precisam, de fato, ter essa garantia. E, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão da segurança delas, da proteção delas. A gente sempre pensava que a televisão tinha um alcance continental no país inteiro, porque era TV aberta. E durante a pandemia, a gente viu que a produção de mídia para criança e adolescente esbarrou na dificuldade do acesso. É democrático hoje o acesso de crianças e adolescentes à produção de conteúdo voltada para eles? Esse acesso é democrático? Em certa medida é democrático, porque se você olhar para a evolução da pesquisa TIC Kids Online Brasil, feita a cada ano, ela já mostra que já passou dos 92% o acesso à internet por crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil. Então,
é bem amplo o acesso. Mas quando você vai para as camadas desse acesso e desse consumo, aí você começa a ver as diferenças e as desigualdades. Então, conforme você vai entrando no interior do Brasil ou nas classes menos favorecidas, classe D e E, você vê que esse acesso é um acesso precarizado. Então, não é uma boa internet e, consequentemente, não se acessa todo tipo de conteúdo. Essas crianças e adolescentes ficam muito limitados àquilo que está no zero rating. Então, aquele conteúdo que está no WhatsApp, aquele conteúdo que está em algumas mídias sociais. Então, é um conteúdo muito limitado, não é amplo. Na hora ela vê vê um conteúdo, quando clica o saiba mais, ela não tem mais acesso, né? Então, é um acesso, tecnicamente falando, tecnologicamente falando, muito precarizado. Conteúdo de qualidade, né? É o que se a gente for pensar em acesso, né, consumir bons conteúdos. Isso vai exigir curadoria, porque é muita coisa, né? Isso vai exigir educação midiática, isso vai exigir educação digital. Quer dizer, falta hoje esse tipo de formação no país de modo geral, e particularmente as crianças, para que elas acessem, então, quais são esses conteúdos. Quem ensina as crianças a fazer essa escolha? Porque quando elas abrem aquela tela, é uma infinidade de produtos. Então, como é que elas fazem essa escolha? Quem está ajudando as crianças a roteirizar esse acesso e esse consumo? Que critérios elas têm para poder escolher entre o canal, o perfil, A ou B? Isso também torna esse acesso desigual. Crianças que têm acesso a uma educação melhor, crianças que têm acesso a adultos e a comunidades e a ambientes com melhor formação vão ter mais condição de acessar conteúdos melhores. E crianças que não têm, por sua vez, vão ter mais dificuldade. Então, nesse sentido, o acesso de modo geral é democrático, mas o consumo de qualidade ainda é muito desigual. Nesse sentido, qual é a importância do letramento midiático? O letramento midiático é muito importante hoje. Vamos falar de literacia, de alfabetização midiática, enfim, tem vários termos e não vou entrar nesse mérito, mas a gente acabou de aprovar como sociedade, né, a Política Nacional de Educação Digital, que toca não só crianças e adolescentes, mas todo e qualquer grupo, né, social, todas as faixas da população brasileira. É fundamental a gente aprender o funcionamento desse ecossistema. Houve um momento em que a importância era ter acesso ao computador, depois ter acesso à internet, depois saber configurar, enfim, contas, mas hoje é muito mais do que isso. Hoje a gente precisa, e a gente viu muito isso na pandemia, pessoas que foram altamente prejudicadas, por exemplo, no acesso do auxílio, porque não sabiam criar uma conta, não sabiam se inserir digitalmente na sociedade. Então, hoje a gente precisa compreender o funcionamento dessas empresas e corporações que organizam a nossa experiência digital. São elas que estão definindo como a gente cria o nosso perfil, que tipo de dado a gente precisa entregar para poder fazer parte desse universo, que tipo de informação a gente tem que confiar a esses bancos de dados, como é que a gente se comporta. Elas estão definindo isso e a gente precisa entender em que termos essas diretrizes estão feitas como sociedade para que a gente possa fazer frente. Porque hoje tudo isso é muito assimétrico. Então, para as crianças muito mais. Porque se a gente está falando de um mundo que lê as estruturas, lê as relações, lida com tudo isso a partir dos dados, a gente precisa aprender essa linguagem. A gente precisa saber falar nessa linguagem para que a gente consiga entender o tipo de mensagem, de diretriz que está sendo produzida, mas para que a gente também consiga produzir, para que a gente também consiga participar dessa produção de mundo que está acontecendo nesse momento a partir dessas linguagens. Então, para os próximos 20 anos, qual a relação entre produção de mídia e crianças e adolescentes? Quais são as suas expectativas aí para esse futuro? Quando eu penso
quando eu penso nos próximos anos, para a vivência, para as experiências com crianças e adolescentes, eu acho que eu penso em 2 movimentos, considerando mídia, como você disse. Eu acho que eu penso em 2 movimentos. O primeiro é um movimento da própria sociedade. Eu trabalho para isso, né, porque eu pesquiso isso, e eu tenho essa expectativa de que a sociedade compreenda as crianças como sujeitos, como interlocutores, como indivíduos com quem a gente precisa aprender a falar, com quem a gente precisa conversar. Como adultos, a gente sempre se preocupa muito em que a criança entenda o que a gente está falando. Ai, mas como é que eu ajudo meu filho a entender que ele tem que dormir, que ele tem que comer bem, que essa criança precisa ter um corpo saudável? A gente fica estudando muito, né? Como professores também, como educadores, a gente se preocupa muito em criar mecanismos por meio dos quais as crianças vão nos ouvir e nos entender. Mas a gente gasta menos tempo pensando e desenvolvendo mecanismos por meio dos quais nós vamos entender o que elas falam. E o diálogo, a conversa, ela pressupõe esses 2 movimentos. Eu falo e eu escuto. Como é que eu aprendo uma língua nova? Porque eu compreendo o que aquela pessoa está dizendo e porque ela me compreende. E isso estabelece a comunicação. Então, minha primeira expectativa é que a gente, como sociedade, aprenda a conversar com crianças e adolescentes. Aprenda a falar e a ouvir. E aí vem a minha segunda expectativa. Se a gente aprende essa linguagem, se a gente aprende a conversar, se a gente aprende a falar, mas também ouvir, nós vamos criar dispositivos, medium, meios que vão contemplar esses indivíduos, que vão considerar esses sujeitos. E aí a gente vai conseguir ser mais inclusivo. Não falta tecnologia para isso. Tem muita coisa para isso. A gente está falando, por exemplo, muito em inteligência artificial, em como essa delegação de tarefas comunicacionais às máquinas nos liberam para um monte de coisa, nos ajudam com um monte de coisa. Mas se a gente não mudar a nossa mentalidade sobre o modo como nós enxergamos, entendemos, lidamos e nos comunicamos com crianças e adolescentes, não vai adiantar muito criar muita tecnologia, porque elas vão, na verdade, servir a essas mentalidades. Então, o que a gente precisa é, necessariamente, avançar na mudança desses imaginários com relação às infâncias e às crianças e, consequentemente, com essa outra mentalidade, fazer um uso mais efetivo, mais seguro, mais protetivo, mais propositivo dessas tecnologias que já criamos e das que vamos criar com certeza. Renata, muito obrigada pela sua entrevista, pela colocação, foi maravilhoso. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer, Flávia.